abrir aqui pode entrar. Bom dia a todos, né? Mais um dia aqui no G365. Bom dia, você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, por estar prestigiando o nosso conteúdo. Muito bom te ver novamente. E se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. E veja aí os outros conteúdos. A gente tem muito conteúdo aí. Já são 245 lives ininterruptas. Isso é muito bacana. 245 dias consecutivos. Olha só que bacana, né? Seja muito bem-vindo. Não deixe de ativar aí o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com quem você achar interessante e também dar aquele comentário aí especial. Muito importante o seu comentário para a gente poder sempre estar evoluindo e trazendo coisas novas, né? Hoje, a nossa live vai falar um pouco sobre empreendedorismo, mas a gente sempre traz aqui uma parábola, né, da Bíblia para poder falar sobre o tema, né? Busca muita inspiração no grande livro da vida, porque ele nos ensina tudo. Tudo que você quiser aprender, tudo que você deseja aprender na face da Terra, procure lá que tem algo que remete à história e o acontecimento. E você pode ter certeza que Deus já deixou tudo escrito lá para a gente, né? Até o que vai acontecer, você acha que ainda vai acontecer, provavelmente lá já está determinado e escrito. Hoje a gente vai pegar um exemplo aqui, né? A parábola dos talentos, onde fala muito sobre empreendedorismo. Se você parar para dar uma lida lá na Bíblia, você vai entender muito sobre empreendedorismo, sobre empreender e como você realmente fazer o seu negócio se destacar no mercado. Ah, mas como? Tá? Nós vamos aqui falar algumas coisas aqui e mostrar para vocês que lá tem muita coisa que pode nos direcionar, né? Então, é importante você estar ligado aí e não só querer aprender as coisas fora do grande livro da vida. E lá você aprende tudo, sinceramente. Eu tenho utilizado isso muito porque é uma coisa que me enche o coração, porque eu já estou fazendo a leitura da palavra para mim e também trazendo aquilo para o meu conhecimento para mim poder estar evoluindo como homem, como empreendedor, como pessoa e como amigo, como pai, né? Isso é muito importante. Certinho? Vamos preparar para esse estudo? Vamos preparar para essa coisa maravilhosa que vai acontecer hoje. Hoje o tema é talentos, dinheiro ou conhecimento. Na época de Jesus, talentos eram moedas, né? Eram dinheiro. E a gente utiliza muito hoje a questão do talento para nos valorizar como pessoas que têm algum conhecimento fora do normal. Porque o talento, ele é como se fosse um valor, né? Qual que é seu valor? Qual talento você tem como pessoa, como conhecimento? Todos nós temos algum talento, né? Ah, mas você está falando de talento na Bíblia ou talento pessoal? A gente tem que falar e começar a mencionar tudo, porque através dessa analogia, desse conhecimento e de você fazer as comparações das coisas, você começa a identificar que a palavra do Senhor está em tudo, está em todo lugar, está em tudo que a gente vai fazer, está a todo momento com a gente. E que você realmente possa vivenciar ela. Isso é muito bom. Isso não é grande, gigante, é muito bom. E Deus, quando fez a terra, fez tudo lá.
no início de tudo, ele dizia que tudo era bom, nada era especial, tudo é bom. Começando aqui, a gente vai ler um pedacinho da parábola dos talentos na Bíblia, os empreendedores e a moralidade do lucro, né? Entender um pouco sobre isso. E isso vai trazer um pouco de reflexão para a gente. As parábolas de Jesus no ensinamento nos ensinam verdadeiras coisas e que são realmente eternas. Mas também oferece lições práticas, né? Muito práticas, inesperadas, para as questões mundanas, as questões mesmo do mundo. No Evangelho, lá em Mateus 25, 14 até 30, encontramos na parábola dos talentos de Jesus, como todas as parábolas bíblicas, elas têm muitos níveis de significado. Sua essência se relaciona a como utilizarmos o dom da graça de Deus com relação ao mundo material. Trata-se de uma história sobre capital, sobre investimento, empreendedorismo e o uso adequado dos recursos econômicos escassos. Se a gente parar para pensar e dar uma lida lá em Mateus 25, de 14 a 30, a gente vai identificar tudo isso aqui. Vamos identificar o capital, vamos identificar o investimento, vamos identificar o empreendedorismo, vamos identificar os recursos escassos também. Recurso econômico totalmente escasso. E uma refutação direta àqueles que veem como contradição entre o sucesso dos negócios e a vivência na vida cristã. E, geralmente, quando a gente não tem sucesso nos negócios, não tem sucesso na vida, a gente reclama a Deus, né? E fala que não tem sorte, que só acontecem as coisas de errado com ele, reclama, questiona, murmura. O homem murmura demais. E a parábola diz da seguinte forma: um homem rico, prestes a iniciar uma longa viagem, chamou seus 3 servos e lhes disse que eles seriam os guardiões dos seus bens, enquanto estivesse ausente. Olha só. Um homem rico chamou 3 servos, nem filhos ou parentes, nem parentela, chamou 3 servos e falou que aqueles servos iriam realmente ali ser o guardião dos seus bens, né? Enquanto ele estivesse ausente viajando. Após o mestre analisar as habilidades naturais de cada um, quando ele viu as habilidades de cada um, ele dividiu aqueles bens da seguinte forma: deu-se 5 talentos a um servo, 2 talentos a outros servos e 1 talento ao terceiro. Em seguida, partiu em viagem, foi-se para sua grande jornada. E os servos não perderam tempo e imediatamente adentraram ao mundo do empreendedorismo, dos investimentos. Automaticamente pegaram aqueles recursos. Aquele que recebera 5 talentos empreendeu e ganhou outros 5 talentos. Através do empreendedorismo, ele fez se aquele recurso dobrasse de valor. 5 talentos que ele tinha, ele fez aqueles 5 talentos virar outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Também usou do empreendedorismo para realmente dobrar o seu recurso. Mas o que havia recebido apenas 1, fez uma cova no chão e escondeu ali a propriedade do seu mestre. O que ele fez? Ele guardou aquele único talento que ele recebeu
Ele enterrou ele. Para estar seguro, mesma coisa de você pegar um dinheiro que você tem, colocar no banco e deixar ali lá na poupança, né? Com um jurinho baixinho. E se vier uma inflação gigante, talvez você perca tudo que tem. E ele colocou ali aquele talento escondido. Depois de muito tempo, seu mestre retornou e foi acertar as contas com seus servos. O servo que havia recebido 5 talentos se apresentou. Meu senhor, ele disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5 talentos que consegui. O senhor pegou e disse para ele: muito bem, servo, bom fiel. O mestre respondeu: já que fez fiel do pouco, confiar-te-ei o muito. Entre no gozo de teu Senhor. Mais 2. Em seguida, o servo que havia recebido 2 talentos lhe aproximou do mestre. Meu senhor, disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, obtive mais 2. O mestre disse: muito bom, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, confiarei-te o muito, entre o gozo do teu Senhor. Finalmente, aquele que havia recebido apenas 1 talento se aproximou de seu mestre. Meu senhor, disse: eu soube que és um bom servo. Ceifais onde não semeastes e recolheis onde não joarastes. Joeirastes. Fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. A resposta do mestre foi rápida e severa. Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei o que recolho, onde não joerei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Olha a poupança aí. Não enterrar, né? Não guardar no colchão. E ao meu retorno teria recebido o que o meu talento teria ganhado como juros. O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso e dado àquele que tinha 10 talentos. Tirai-lhe, pois, o talento ao que tem os 10 talentos, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-lhe-ei e terá uma abundância. Mas o que não tem, até ser-lhe confiado, tirarei e lançarei o servo inútil às trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Olha só como que isso é forte. Para a gente parar para pensar o seguinte, no empreendedorismo nós não podemos ser preguiçosos, não podemos ter aquela questão de estar paralisado, sem buscar realmente ali a evolução e o crescimento do nosso empreendimento. Enquanto você se comportar quanto ao terceiro servo que recebeu 1 talento, você vai ser um empreendedor preguiçoso, que não busca crescimento, que não busca ter mais rentabilidade. E quando você tem mais rentabilidade, não é só para o seu gozo ou para você realmente desfrutar daquilo, mas sim para poder fazer crescer e multiplicar e ajudar mais pessoas e mais pessoas. E no final, realmente desfrutar de tudo,
com tranquilidade. Essa parábola a gente pode entender o significado dela. É uma unidade monetária que era usado mais na época. Os talentos eram moedas, eram dinheiro, eram bens. E um único talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Olha só para você ver. Quanto dinheiro era essa única moeda? Um talento, ele equivalia a 15 anos de trabalho comum de um homem, bem como nossas posses, dinheiro e oportunidades. Uma das lições mais simples dessa parábola é que é imoral lucrar por meio do uso de nossos recursos. Não é imoral. Não é. Quando você tem os recursos e lucra através dele, dos seus próprios recursos, isso é totalmente moral. E você vai cada vez mais multiplicar, multiplicar, multiplicar o seu recurso e seus talentos. A inteligência no trabalho ela é fundamental. A alternativa ao lucro e ao prejuízo, você está exposto a isso, a ter lucro, ter prejuízo, isso é normal. Você está sujeito a perder ou adquirir riqueza, mas se você realmente não tiver iniciativa, você com certeza vai perder o que tem. Mas se você tiver iniciativa e trabalhar de forma correta, você vai adquirir mais conhecimento e mais recurso e dobrar realmente os seus recursos cada vez mais. E ser sensato na sua administração, para que você possa realmente cada vez mais ter resultado. E não ficar com perda, prejuízo, devido à má administração. E nós, aqui nessa terra, somos como os servos dessa parábola. Porque tudo que temos e tudo que a gente conquista nos são confiado pelo nosso Senhor, pelo nosso Pai maior. Não tente se glorificar que aquilo é uma conquista sua só. Ah, foi eu que conquistei, eu que adquiri, eu que ganhei isso. Você é um mero administrador, como servo. Tudo que tem nessa terra, tudo que tem, que a gente tem para sobreviver, que a gente conquista, é Deus que nos promove e nos deixa isso para administrar, para governar sobre aquilo. Não pense que aquilo é uma propriedade sua. Pode estar escrito no papel que aquilo é uma propriedade sua, mas quando você for dessa para estar junto com o Senhor, você já vai deixar aquilo para seus herdeiros, e seus herdeiros nem saberão o que fazer com essa riqueza. Alguns destroem ela em pouco tempo. Outros fazem ela realmente crescer e multiplicar, mas alguns colocam ela debaixo da terra. Por isso que a gente tem que realmente administrar bem tudo que Deus nos coloca na nossa mão. Pode ser a menor empresinha que for, um negocinho pequeno. Deus está dando aquilo para a gente administrar e fazer com que aquilo gere riqueza, gere prosperidade e possa ajudar mais pessoas e possa te dar conforto na tua casa. E através disso te dá também aquele tão sonhado, aquela tão sonhada, aquele tão sonhado desfrute, né? Você desfrutar dos recursos. Ele permite que você desfrute disso.
A parábola também ela contém uma lição crítica sobre como devemos utilizar as habilidades, os recursos dados por Deus. E aí, de que forma que você tem utilizado as suas habilidades e os recursos que Deus te deu, que Ele te entregou? Como que você está lidando com isso? Como que você está lidando com essa situação? Com tudo que Ele te ofereceu, te deu e te entregou nas mãos, para que você pudesse administrar suas habilidades, seus recursos, porque isso não vem do nada. Mesmo você conquistando, é Deus que está te dando a possibilidade de você fazer a conquista. Igual a gente passa, voltando um pouquinho lá no livro de Gênesis, Deus deu a Adão a terra, a qual ele deveria misturar seu trabalho para seu próprio uso e seu sustento. Na parábola, de forma similar, o mestre esperava que seus servos buscassem ganhos materiais. Em todo momento, Deus ensina como você governar, como você administrar, porque ele criou tanta coisa para o homem que ele precisava realmente de alguém para administrar tudo isso. E quem que ele delegou essa administração? Para nós, o próprio homem. Por isso que Deus nos deu tanto poder. E o homem não sabe um milésimo do poder que ele tem, o tanto que ele é poderoso. Por isso que Deus o fez imagem e semelhança. E quando Deus fala em imagem e semelhança, ele não fala nesta imagem que você vê no espelho, como pessoa física. Ele fala em poder, em administração, em gestão. O homem é capaz de tudo. O homem é capaz até de criar. E às vezes eu nem analiso como criar, porque eu tenho o conceito de que nada se cria, tudo se transforma. Tudo que é inventado nessa face da Terra, ele é a transformação de algo. É algo que já existia, que foi transformado naquele produto que é diferente da matéria-prima. Então, tudo se transforma. Porque Deus já deixou tudo pronto para a gente. Você pode ter certeza, até coisas que ainda não existem, que a gente acha que não existe, ela ainda vai aparecer como uma invenção do homem. Porque Deus nos deu a capacidade de sermos até inventores. E nós vivemos em busca de segurança. Vivemos constantemente buscando segurança. Não sei de que forma, que ao longo da história a gente busca tanta segurança. Ao longo da história, as pessoas tentaram construir instituições que assegurassem uma segurança perfeita, como o servo franciscano tentou tais informações lá na década de 1960. De tempos em tempos, esses esforços foram adotados como soluções cristãs para que ele tivesse mais segurança. Ainda assim, na parábola dos talentos, a coragem frente a um futuro incerto e recompensador do primeiro servo que recebeu mais. Ele havia empreendido os 5 talentos.
E ao fazer isso, obteve mais 5. Teria sido mais seguro para o servo investir o dinheiro no banco, para obter juros. Mas ele teve fé e demonstrou capacidade. Foi-lhe permitido manter os 5 iniciais e ganhar mais 5 que havia recebido, compartilhando da alegria ao mestre. Isso implica em uma obrigação moral de confrontar a incerteza e a maneira de empreender, né? Acho que a gente tem que realmente ter coragem de empreender. Como isso é interessante para o ser humano. Aprender a empreender cada vez mais, porque nós já somos empreendedores natos. A gente já vive desde criança fazendo trocas, né? Trocando, pelo menos, interesses em alguma coisa que a gente quer, mas os nossos pais já ensinam. Ah, faz isso que eu te dou isso. Aí começa a gerar um livre comércio dentro de casa, desde criança. O empreendedorismo nos ajuda muito a evoluir como pessoa e a saber os nossos limites. Mas você pode ter certeza, sempre vão falar que o empreendedorismo são frequentemente punidos como maus servos de Deus, porque são questionados. Muitos líderes religiosos falam que agem como se o uso dos talentos e recursos naturais das empresas em busca de lucro fosse imoral. Isso é uma coisa que deveria ser descartada, se a gente voltar lá na palavra. Porque o empreendedorismo não é ganancioso. O empreendedorismo, ele é construtivo. Quando você quer construir algo, você deseja que aquilo cresça, cresça, cada vez mais tenha resultado. E a capacidade do sucesso do negócio, ela só depende de você. Só depende da sua capacidade. Isso é fundamental. Mas lá na parábola, novamente, voltando na parábola, a gente deixa claro que a riqueza por si só não é injusta. Ela é justa. Depende do seu trabalho, do seu esforço, do que você quer conquistar. Essa parábola dos talentos, ela nos deixa muita lição. Ela nos deixa muita compreensão sobre empreendedorismo, como realmente lidar com as situações. E nos mostram o caminho que nós não devemos tomar, que é enterrar o dinheiro ou guardar debaixo do colchão, ou apenas colocar ele no banco. Uns que não têm aquela habilidade de fazer com que o recurso dobre de valor, ele pega aquele único talento e guarda no banco. Ou guarda na tua casa, onde ele não vai fazer jus nenhum ao crescimento. E rapidamente ele gasta ele, porque ele vive com as suas habilidades atrofiadas. Ele não busca conhecimento, ele não busca aprimoramento. Então, ele vai viver de vender a sua hora de trabalho.
Ele vai vender o seu tempo. E é tão precioso, que é tudo que a gente tem nessa vida, que é o bem mais precioso que temos, que é o tempo. E quanto tempo você tem dedicado para o seu crescimento? Quanto tempo você tem dedicado para que você possa realmente ter resultado? Quanto tempo você tem dedicado para aprender mais e poder evoluir? Porque a evolução, ela te traz resultado, ela te traz conquistas. E lá na parábola ele ensina isso, que você tem que realmente ter condição de fazer as coisas acontecer, desejo, vontade, e não ser preguiçoso. Às vezes, o que traz e faz a gente ter um pouco de preguiça é o medo, porque o terceiro servo que ganhou um talento, não dá para a gente analisar qual que foi o pensamento dele com relação a esconder aquele talento na terra. Será que ele pensou que era uma semente que iria nascer uma árvore e frutificar? Imagina uma árvore de dinheiro. Era improvável. O que poderia acontecer se fosse uma moeda de ferro, a ferrugem comer aquele talento? Porque algo que você põe na terra, a tendência é enferrujar, os micro-organismos realmente consumir aquela matéria. Algumas matérias os micro-organismos não conseguem consumir. Leva anos, décadas, milhares de anos. Mas alguns são consumidos rapidamente. Ele guardou e escondeu esse talento por medo de não ter condição de ser o guardião daquele único talento, de defender aquilo, ou alguém surrupiar, alguém roubar dele, ou às vezes perder isso na sua caminhada. Ele escondeu ele por motivo de medo e de que ele, quando chegasse o chefe, o patrão dele, deveria ter devolvido o que tinha pego. Ele achou justo ele apenas ser o guardião, não ser o empreendedor, fazer com que aquilo rendesse, tivesse resultado. Ele fez com que ele não conseguisse governar sobre a situação, ser o governo ali daquela situação para poder realmente fazer aquilo gerar mais recursos. Então, você que é empreendedor, você que tem seu negócio, não fique com medo. Não seja o servo que recebeu um talento. Seja o servo que recebeu 5 talentos ou 2 talentos. E multiplique. Aprenda a multiplicar o seu negócio. Aprenda a multiplicar a sua riqueza. Porque com isso você vai conseguir ajudar mais pessoas. E saia da sua zona de conforto. Saia da inércia. Porque se você realmente buscar gerenciar seus negócios, buscar viver sobre a palavra, se você começar a administrar seus negócios pensando sempre lendo alguma passagem na Bíblia, você pode ter certeza que isso vai te ajudar a você caminhar de forma mais honesta e produtiva. Se você está com dificuldade, se você está sem caminho, vai lá, abra a Bíblia, lê uma passagem, uma parábola, que com certeza você vai começar a achar
o caminho para os seus problemas. Porque tudo está lá. Tudo que você imaginar na vida está lá, no grande livro da vida. E ela te ensina a cada momento como lidar com as dificuldades e a cada momento a ter prosperidade. Quem caminha com ela, caminha com Cristo, caminha com sucesso, com a prosperidade. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, refletir um pouco sobre a parábola dos talentos, para que você possa entender um pouco o tanto que essa parábola diz sobre empreendedorismo e você possa, aí dentro do seu coração, aflorar o desejo de ser empreendedor e ter seu próprio negócio. E se você tem o seu próprio negócio, vá lá, dá uma lida nessa parábola, que ela vai te ensinar muito a como administrar seu negócio. Ela vai te ensinar muito a como você se despertar para o caminho certo. Que você tenha um excepcional dia, você tenha muito sucesso nos seus negócios, que seu trabalho ele seja grande valia para as pessoas e que as pessoas possam realmente comprar o seu trabalho todos os dias e ser feliz e saber que está sendo bem cuidado. Muito sucesso e que cada dia você possa ganhar mais e mais. E só depende de você, do seu esforço. Fique com Deus e até amanhã, 6h05 da manhã, estaremos aqui novamente, trazendo mais um pouco de conhecimento, um pouco de passagens da Bíblia, onde mostra para você o caminho e mostra também para você como empreender nos negócios. Tá bom? Um abraço e tenha um excepcional dia.